Você já ouviu falar no G7? Sempre que acontece uma grande crise mundial, uma guerra ou uma discussão sobre economia, esse grupo aparece nas manchetes. Mas afinal, o que é o G7? Quem faz parte dele? Por que esses países têm tanta influência? E será que o G7 ainda é o grupo mais poderoso do mundo? No Naturbe Explica de hoje você vai entender tudo isso. O que é o G7? O G7 é um grupo formado por 7 das maiores economias desenvolvidas do planeta. Ele não é uma organização internacional como a ONU ou a União Europeia. Não possui sede, presidente permanente nem leis próprias. Na prática, funciona como um fórum onde líderes desses países se reúnem para discutir problemas globais e buscar soluções em conjunto. Entre os principais assuntos estão: economia mundial, comércio internacional, segurança, mudanças climáticas, energia, tecnologia, saúde, guerras e conflitos. As decisões do G7 não são obrigatórias, mas têm enorme peso político e econômico. Quais países fazem parte? Os 7 integrantes são: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão. Juntos, esses países reúnem centenas de milhões de habitantes e estão entre as economias mais desenvolvidas do planeta. Além deles, a União Europeia participa das reuniões como convidada permanente. Em muitos encontros também são convidados países como Brasil, Índia, Austrália, Coreia do Sul, África do Sul e outros, dependendo do tema. Como surgiu o G7? A história começa em 1975. Na época, o mundo enfrentava uma grave crise econômica causada pelo aumento do preço do petróleo. Para encontrar soluções, 6 países se reuniram: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha Ocidental, Itália, Japão. Esse grupo ficou conhecido como G6. No ano seguinte, o Canadá entrou, formando o G7. Em 1998, a Rússia passou a participar e o grupo virou G8. Porém, em 2014, após a anexação da Crimeia, a Rússia foi suspensa. Desde então, voltou a ser chamado de G7. Por que o G7 é tão importante? Mesmo sem representar a maioria da população mundial, o G7 concentra enorme poder econômico. Esses países possuem grandes empresas multinacionais, bancos importantes, alta produção científica, tecnologias avançadas, forte influência política. Grande parte das decisões econômicas internacionais passa, direta ou indiretamente, pelos países do G7. Além disso, muitos deles têm grande influência em instituições como Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em momentos de crise, é comum que esses países coordenem ações conjuntas para estabilizar mercados ou apoiar aliados. O G7 perdeu força? Nas últimas décadas, a economia mundial mudou bastante. Países emergentes cresceram rapidamente. China, Índia e Brasil passaram a ter maior importância internacional. Hoje, a China possui uma economia comparável ou até maior que a dos Estados Unidos em alguns indicadores. Por isso, muitos especialistas afirmam que o G7 já não representa sozinho o centro da economia mundial. Mesmo assim, continua sendo um dos grupos mais influentes do planeta devido ao alto nível de desenvolvimento, tecnologia e capacidade financeira de seus membros. G7 versus BRICS. É muito comum comparar o G7 com o BRICS. Mas eles possuem características diferentes. O G7 reúne economias desenvolvidas. Já o BRICS reúne grandes economias emergentes. Enquanto o G7 busca coordenar políticas entre países ricos, o BRICS procura ampliar a participação dos países em desenvolvimento nas decisões globais. Hoje, existe uma disputa crescente por influência econômica e política entre esses dois grupos.
Isso não significa que sejam inimigos, mas representam interesses diferentes em diversos temas internacionais. Características: as reuniões acontecem todos os anos em um país diferente. Cada país assume a presidência rotativa por um ano. O grupo não possui tratado oficial. Suas decisões dependem do consenso entre os líderes. Mesmo sem força legal, suas reuniões costumam movimentar os mercados financeiros do mundo inteiro. Agora você já sabe o que é o G7, como ele surgiu, quem faz parte e por que continua sendo um dos grupos mais importantes da política e da economia mundial. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta de geografia e atualidades. E me conta aqui nos comentários. Na sua opinião, o G7 ainda é o grupo mais influente do mundo ou o BRICS está assumindo esse papel? Até o próximo vídeo.